Já cheguei, boa noite, gente. Já cheguei aqui. O relógio já são 8 horas em ponto. Já cheguei aqui, vamos ver quem chegou. Sandra, Dinha, oi, Nayara. Ei, tudo bem? Adriano, oi, Adriano. Daniele, boa noite. Imaculada, ei, você achou? É Vivian, boa noite, gente. Adriano, boa noite, querido. Ei, Renata, boa noite. Grazi, boa noite, Imaculada, boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui, Renata. Boa noite, prima. Delícia. Saudade mais de vocês, minha família de São Paulo. Boa noite, gente. Estou esperando o resto do pessoal chegar, tá? Pra gente poder começar, que o tema hoje ele é intenso, né? E muito esperado. Andremara, tudo bem? Andremara, a Taíde está assistindo com a gente. Boa noite. Mércia, e Mércia, tudo bem? Rose, Rosilene, ei, Andréia. Andréia e Adilson, tudo bem? Oi, boa noite. Lembrando que hoje é palestra, não vamos anotar nomes para preces. Isso, gente, hoje não é estudo, hoje é palestra, tá? O Wallace, eu sei, a Andremara, quando entra, é o Wallace e a Laura. Isso, Ivaneide Rodrigues, seja bem-vinda. Então, hoje, como é palestra, não vai anotar nomes, tá? Mas pode deixar nos comentários que a Graziele vai ver e vai colocar no caderno, ok? Bernadette, boa noite, Lisa. Boa noite, Bernadette. Boa noite, Rose. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Beleza. Boa noite, querida Mércia. Tá precisando voltar para a fraternidade, hein? Vamos ver se daqui a 2 semanas a gente consegue retomar aos poucos, né, gente? Se Deus quiser e Ele há de querer, né? A fraternidade não parou, não, viu, gente? Hoje vocês viram lá, a gente montou cesta. Hoje eu entreguei também cestas pro pessoal de Neves. Obrigado a todo mundo que ajudou e colaborou, viu? Ei, lua cheia, é o Ninho, ei, Ninho. Como tá Caraíva? Gente, lá de Caraíva, que delícia, Bahia. Andremara, boa noite, querida. É a Laura que tá aí? Laura do Wallace. Fabiola, ei, Fabiola, tudo bem? Tô esperando, gente, vou esperar aqui mais uns 2 minutinhos pra gente começar, que o nosso tema hoje eu vou precisar de muita atenção de vocês, tá? E durante a palestra eu não vou cumprimentar mais as pessoas, tá bom? Heleninha, porque não dá para poder eu parar o meu raciocínio para voltar, tá bom? Então eu prefiro ir de uma vez. Ei, Vlad, tudo bem? Ei, Mércia Barroso, tudo bem, Irineide? Boa noite, Lena. Então presta atenção, gente. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Vlad, tudo bem? Obrigada, beijo, boa noite para você também. Eu vou dar 1 hora de palestra e vou deixar 30 minutos para pergunta, tá bom? Porque esse tema tem pergunta. Não tem jeito de não ter. Boa noite, Elizabeth. Beth, a minha amiga de anos. Então, entendeu, gente? Eu vou fazer a palestra de 1 hora e 30 minutos para perguntas, tá? Se não tiver perguntas, a gente encerra. Lucimeire Silva, Lucimeire, boa noite. Gente, vocês me dão 1 minutinho que eu vou lá pôr comida pro meu cachorro, porque senão ele não vai calar a boca. Espera só um pouquinho, tá? Já tô voltando. Fala com o pessoal para ficar aí, hein? Francisco, você não tem juízo na sua cabeça, menino? No começo da aula, você vai comer. Ó, vem comer, vem.
Cheguei, desculpa. Desculpa aí, Frederico, Graziele Diniz, tudo bem? Então agora já passou os 2 minutos, agora a gente já pode começar, né? Quem quiser pegar lápis e papel, pode pegar, porque eu vou anotar a bibliografia e vou pedir para vocês anotarem algumas coisas para vocês pesquisarem, tá? No YouTube ou no Google, tá bom? Porque hoje, graças a Deus, nós temos essas ferramentas, tá? Põe leite na ração do Francisco. Ah, ele tá muito idoso. E aí, por enquanto, eu não tô colocando, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que pôr, né? Porque vai perder os dentinhos. Quem conhece o Francisco sabe que ele é uma peça, né, gente? Boa noite. Meu companheiro aqui, Luzia, boa noite. Então, quem quiser pegar lápis e papel, caneta e papel, pega, porque eu já vou começar dando as bibliografias e alguns itens que vocês vão pesquisar, porque não dá para poder falar tudo, tá? Essa palestra, como eu disse, eu já fiz essa palestra em 8 horas. Já fiz em 6, já fiz em 4, já fiz em 2 horas, mas em 1 hora é quase impossível. Mas eu vou tentar, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa prece. Emília, boa noite. Então daqui para frente, sintam-se todos cumprimentados por mim, tá? Porque eu não vou mais dar boa noite para as pessoas para não perder o meu raciocínio, tá bem? Então sintam-se todos cumprimentados por mim. Uma boa noite para todos nós. E nós vamos iniciar com a nossa prece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor de infinito amor e bondade, teu imenso amor, Senhor, traz para nós um conforto, um alívio inigualável. Estamos numa terra de expiações e provas, e ainda assim a felicidade ronda as nossas vidas, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Aos amigos espirituais que nos levaram a te conhecer, que sustentam as nossas dores diariamente, é que nos faz ficar aliviados e em paz neste momento. Senhor, ajude-nos a entender que tudo é movimento, tudo é evolução, e nós precisamos acompanhar, auxiliar este momento de transformação do nosso planeta. Assim como todos os outros momentos que vieram, muitos virão ainda. Ajude-nos a compreender isto enquanto estamos no corpo ou fora dele. Senhor, nós te pedimos mais uma vez, abençoe os nossos lares e todas as pessoas que aí habitam, encarnados e desencarnados, sejam iluminados neste momento. Que esta casa seja um verdadeiro lar, que possa acolher a todos que necessitam. Obrigado, Senhor. Vamos iniciar a nossa reunião, na certeza de que temos ao nosso lado um espírito amigo que vai nos sustentar no momento do entendimento. Peço a presença aqui de algum dos nossos mentores para que possam me ajudar a passar os conhecimentos. Obrigado. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Presta atenção. O termo regeneração, ele é antigo. Primeiro, nós vamos ver lá em Jesus, capítulo 24 de Mateus, onde ele vai falar sobre o princípio do fim das dores. Nós estamos num planeta de expiação e prova. Então, Jesus estava nos alertando que haveria um fim para nossas dores. Mas, então, ele fala o princípio. Como que essas coisas vão iniciar até que um dia as dores se acabem. Então está no capítulo 24 de Mateus, ele é longo, ele é esclarecedor, então vocês já podem anotar aí. Capítulo 24 de Mateus, tem em Marcos e tem em Lucas, não tem em João, porque João escreveu
sobre o Apocalipse. Então, o único que não tem é no Evangelho de João, tá? E lá em Jesus, ele começa a falar pra gente sobre o princípio do fim das dores. Depois, a gente vai ver esse termo novamente nas obras de Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, nas perguntas onde ele fala das mudanças de raça e da progressão dos mundos. Na Gênese, onde ele vai falar sobre o princípio do nosso planeta e qual é o destino dele. Nós vamos ver também em A Caminho da Luz, que nós vamos usar muito esse livro, do Emmanuel, tá? Esse livro foi o livro mais lindo que eu já li até hoje. Esse livro é verdadeiramente a regeneração, chama A Caminho da Luz. E, obviamente, nós vamos usar também o Evangelho segundo o Espiritismo, que o meu já está bem velhinho, o meu é da edição de 1960 e alguma coisa. Então, o meu Evangelho já é bem idoso. Então, vamos lá. Já dei as literaturas, né? Fora o que vocês vão pesquisar no Google ou no YouTube, onde vocês quiserem. Tem muita coisa hoje em dia, tá? Em 2010, quando eu iniciei essa palestra, a gente não tinha muita coisa para pesquisar na internet. Nós tivemos que recorrer aos livros mesmo. Então, eu sempre falo que ler me traz mais conhecimento do que ficar sabendo por outras pessoas. Quando elas me falam alguma coisa, é porque eu pego um pedacinho e vou pesquisar aquilo, tá bom? Então, vamos lá. Então, já iniciei em Jesus, Mateus 24. Vamos para o termo regeneração. Regeneração é um novo estado de ser, capacidade de renovar-se, se recompor após danos imensos, novo nascimento. Então, olha, o termo regenerar é reparar depois de danos imensos, renovar-se, recompor-se, um novo nascimento. Então, os seres que chegarão regenerados serão esses que vão ter vontade de melhorar-se, de renovar-se, de transformar-se em outra pessoa, outro pensamento, outro sentimento que não seja o que está hoje. Porque Jesus, ele é muito claro quando ele diz: quando estiver comigo, nova pessoa será. Então nada será velho. Tudo que está em nós hoje é velho. Chama homem velho. E nós precisamos de um homem novo, um homem renovado, regenerado. E a gente vai aprender agora como é que nós vamos conseguir nos regenerar. Essa blusa que vocês estão vendo aqui, eu pedi que fosse feito na fraternidade. Bem-vindo à regeneração. Nós usamos essa blusa, eu não sei em que ano que foi feito, não sei se foi 2012, 2014, mas eu sei que foi logo após algumas palestras que eu dei, e aí eu resolvi fazer essa blusa para a gente lembrar que nós precisamos de ser regenerados. Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês agora a Caminho da Luz, tá? Já que depois vocês vão fazer a leitura do capítulo 24 e eu vou estar à disposição para responder o que for preciso. Tem muitas coisas para perguntar lá, tá? No A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que houve 3 grandes encontros dos Cristos universais com o nosso Cristo, Jesus. O nome de Jesus no campo espiritual é Sananda. Então, esse encontro com os Cristos da nossa galáxia e fora da nossa galáxia se deram 3 vezes em torno do nosso planeta. A primeira vez foi quando Jesus recebeu de Deus
uma bola de fogo provindo do Sol para que ele criasse um novo planeta. Então, o Criador do nosso planeta é Jesus. Ele conta ali no processo de criação do nosso planeta todo o caminho seguido por Jesus, que está de acordo com a Gênese da Bíblia, que está de acordo com a Gênese a Gênese de Allan Kardec, que está de acordo com o A Caminho da Luz. Na época que eu fiz esse estudo, eu fiz um estudo comparativo entre a Bíblia, a Gênese e o A Caminho da Luz. E todos dizem a mesma coisa, em tempos diferentes. Tá? Então, em A Caminho da Luz também vai se encontrar como foi feito por Jesus esse caminho, cada etapa da solidificação da crosta terrestre, da formação dos mares, da formação dos rios, das florestas dos animais, da formação da lua e de tudo que nos rodeia até este momento. Então iniciou-se com Deus entregando uma bola de fogo provindo do Sol para a formação do nosso planeta. Então é certo dizer que nós somos filhos do Sol? Sim, nós somos filhos do Sol. Existe esse termo, filhos do Sol, né? Então, a Terra foi feita de uma parte do Sol. Agora, o segundo encontro desses Cristos foi na vinda do Cristo para o nosso planeta. Desde a formação do planeta, que Jesus já sabia que viria habitá-lo e que precisaria de organizar um tempo para a vinda dele. Então, neste segundo encontro, esses Cristos, né, de todas as galáxias, porque existe um Cristo planetário, um Cristo comunitário, um Cristo galáctico, intergaláctico, universal. E assim vai, o nosso Cristo se chama Jesus ou Sananda. Então, nesse segundo encontro, eles organizaram tudo como seria a vinda de Jesus neste corpo, né? Ele já um Cristo teria que fazer a sua involução até a chegada no corpo físico. Quantos trabalhos foram desenvolvidos para que Jesus pudesse perder um pouco da sua potência ou camuflar a sua potência para ele chegar aqui nesse corpo físico. Então, deu-se a chegada de Jesus. Ele trabalhou durante 3 anos da sua vida adulta para nos ensinar tudo o que temos até hoje. Então, durante 30 anos, Jesus esteve entre nós sem se apresentar como o Salvador. Depois, ele iniciou a sua peregrinação, trabalhando para nós e até hoje não parou. Terceiro momento foi na data limite que Chico Xavier falou no Pinga Fogo, onde ele vai dizer que o terceiro encontro desses Cristos se deu quando o homem pisou a lua. Dizem os espíritos superiores que nós, os terrícolas, somos bélicos. E por sermos bélicos, obrigada Denise, por sermos bélicos, eles entenderam que nós poderíamos sair a saquear outros planetas. Com a chegada à Lua, o homem então disse que já estava pronto para saquear outros planetas. E esta foi a grande preocupação dos outros Cristos, porque o homem poderia ir de encontro a outros planetas e provocar
muito abalo na estrutura universal. Então foram convocados novamente esses cristos para dar destino à nossa humanidade. E, neste momento, os cristos reivindicaram que a Terra deveria fazer imediatamente a sua progressão de mundo, saindo de expiações e provas para a regeneração, onde grande parte dos moradores sairiam daqui em caminho a outro planeta e ficariam aqui apenas aqueles que concordariam com as ideias cristãs. Mas Jesus pensou e pediu a essa comunidade que nos desse um prazo de 50 anos para que nós pudéssemos melhorar e provar o nosso valor. Então, diante dessa proposta de Jesus em amor a nós, nos concedendo mais 50 anos para que ele pudesse levar consigo o maior número de pessoas, de ovelhas, de filhos do Pai, que estão sob a responsabilidade de Jesus. Então, os cristos decidiram que o prazo, então, seria 50 anos, e não mais. O homem não poderia criar a Terceira Guerra Mundial, porque se o homem criasse a Terceira Guerra Mundial, estaria determinado que o planeta entraria em colapso e grande parte dos moradores seriam banidos do planeta, ficando apenas um pouco. Nós passamos da data, graças a Deus, e com muita ajuda dos espíritos superiores, porque eles trabalharam ativamente no desligamento das bombas atômicas. O homem ligava, os espíritos desligavam. E assim foi nesse período todo, onde um país sempre quis entrar em guerra com o outro, mas sabia que alguma coisa não estava dando certo, porque todas as vezes que eles precisavam, as bombas estavam desarmadas. Vocês podem procurar isto, está também na mídia. Pode procurar, tá? Os espíritos foram incessantes para nos ajudar que a Terceira Guerra Mundial não acontecesse e que o homem não abalasse tanto a estrutura da Terra. Então, nesse prazo de 50 anos que se encerrou, em 20 de julho de 2019, foi comemorado no plano espiritual como uma vitória dos terrícolas, uma vitória nossa. Nós não entramos na Terceira Guerra Mundial. Então, a Terra entra num tempo de paz. Paz, mas também num tempo de regeneração, de provas para entender quem verdadeiramente vai receber a terra como herança. E nas bem-aventuranças de Jesus, ele vai dizer: bem-aventurado o pacífico, o manso e o pacífico, porque eles herdarão a terra. Então, quem vai herdar a terra? Os mansos e os pacíficos. Mansos, aqueles que não querem se irritar. Pacíficos, os que não querem guerra. Então, guerra de qualquer ordem, viu, amigos? Guerra de todas as ordens, não precisa ser guerra de arma, não. É guerra, duelo em casa, qualquer um que vocês puderem imaginar, tá? Então, esses herdarão a terra, os mansos e os pacíficos. Bom, então, diante dessa questão, fica para nós o entendimento que vem a caminho da luz. Já houve algum degredo ou algum banimento na história do nosso planeta para que a gente possa compreender o que está acontecendo agora? Sim, isso aconteceu há mais ou menos 10 mil anos antes de Jesus.
quando Capela, um planeta que está a uma distância considerável da Terra, também estava passando pelo período de expiações e provas para regeneração e tiveram os seus moradores banidos, né? Foram 7 milhões, 7 bilhões de... Não, 7 milhões de espíritos banidos do planeta Capela. E esses 7 milhões de espíritos vieram para a Terra. Ok? Como é que eles chegaram aqui? Vamos lá. A Terra tem duas raças que são provenientes deste planeta. A raça amarela e a raça negra. Então, a raça amarela e a raça negra fazem parte deste planeta. Aqui foi implantado essa raça, eles provêm da Terra. As outras raças não provêm da Terra, vieram de Capela, há mais ou menos 7 mil anos atrás, quando chegou ao nosso planeta as raças. Deixa eu pegar meu papel aqui, porque eu sei tudo de cor. Porém, é muita coisa para poder entender. Vamos lá. Chegou ao nosso planeta 4 raças que fazem parte da raça ariana. Pensa, se só existia a raça amarela e a negra, a raça branca não existia no nosso planeta. Então, chegaram 4 raças. Primeiro, os egípcios, os indianos, os indo-europeus e os hebreus. Vamos entender. Os indianos, eles foram degradados. Essa raça foi banida de Capela porque eles tinham muito conhecimento de meditação, porém, com uma vaidade imensa. Vocês conhecem as castas indianas. Então, o que eles fizeram quando chegaram aqui? Os negros, que já estavam aqui, eles disseram ser raça inferior e se tornaram os Dalits. Então, essa raça inferior, que era a raça que já estava no planeta, se tornou para eles aqueles impuros, e todos que vieram seriam então os puros. A vaidade acabou com essa raça. Os egípcios tinham grande conhecimento da mediunidade, e pela mediunidade eles faziam esforço para voltar à Capela e receber dos mensageiros orientações que pudessem ajudá-los a melhorar. Foi o grupo que entendeu o banimento, que entendeu o degredo. Eles entenderam que eles tinham sido expulsos do paraíso, né? Que essa raça que chega, a gente chama raça adâmica, né? Que na verdade não é Adão e Eva, é Adão, né? É uma raça adâmica. Adâmica quer dizer terra, Adam é terra. Então foram aqueles que vieram para a terra. Então os que chegaram aqui foram essas 4 raças. Os hindus, com a sua vaidade, voltavam para a Capela através da meditação. Então eles falavam, já não tem importância, a gente volta para a Capela através da meditação. Os egípcios através da mediunidade. Porém, eles entenderam o degredo. E eles, então, começaram a trabalhar para o progresso desta terra e para o progresso do próprio povo. Então, o povo egípcio voltou para a Capela após 500 anos de banimento. E deixaram para nós como oferta, gratidão,
todo o registro do futuro, dos progressos desenvolvidos em Capela. Então, tudo que esta humanidade precisa para aprender as evoluções tecnológicas, as evoluções pessoais, morais, de mediunidade, todos os registros estão nas pirâmides do Egito. Lá eles falam sobre mediunidade, da morte e o espírito sobrevive à morte. Tudo está lá registrado para os cientistas. Vocês podem pesquisar também quais são os segredos das pirâmides e vocês vão ver muitas coisas lá. Os indo-europeus, eles foram degradados porque para eles não existe um Deus. Para eles existe o poder e a riqueza. Então, quando eles chegaram aqui, eles disseram, não tem problema. A gente monta a riqueza aqui de novo. Então, a gente não precisa de voltar para lá. É só a gente ficar rico e ter poder aqui neste planeta também. E é isto que está sendo feito até hoje. Os europeus continuam com o mesmo pensamento de poder e riqueza. E eles não têm nenhuma lembrança deste povo de 7.000 anos atrás. Porque como não há registro histórico de religiões, então eles não têm nenhum registro histórico, porque só existe registro histórico de quem possuía o entendimento de um Deus divino ou de algum tipo de religião. Como eles não têm, não ficou registrado. Os hebreus é o povo que mais teme a Deus. Acredita firmemente de que Deus é bom, que Deus é Pai, que Ele é único e que não há dois deuses, só há um. Então, desta raça, veio primeiro Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão. Deus, ele ouve de um espírito superior, que na verdade ele diz que é Deus, onde vai dizer a ele, Abraão, um dia você terá tantos filhos no céu, tantos filhos na terra, quanto filhos no céu. Então, todos que acreditam em um Deus único é hebreu. Entendeu? Que hoje se chama judeu. Então, todo judeu é aquele que acredita em um Deus único. Então, esse espírito estava mesmo certo. Abraão tem mais filhos na terra do que estrelas que a gente pode ver, porque praticamente a humanidade acredita em um Deus único. Mas por que eles foram degradados? Pelo mesmo motivo que está acontecendo até hoje, a intolerância. Então, porque eles foram os primeiros povos que disseram que Deus é único, eles trazem consigo a intolerância com os outros. Jesus escolheu nascer no povo hebreu. Todos sabiam que Jesus viria. Todos. Todos sabiam, todas as raças que foram degradadas sabiam que Jesus viria. E por isso eles cantavam desde na raça adâmica, falando que perderam o paraíso e que também passaram pelas grandes dificuldades de deixar para trás os seus familiares. Porém, esses judeus receberam Jesus no seu seio, porque Jesus escolheu estar junto com os judeus ou os hebreus, porque eles são o povo que tem mais fé no Deus único. E mesmo assim, foi eles mesmos que mataram o Salvador. E até este dia de hoje, os judeus continuam
não acreditando que Jesus é o Salvador. E continuam dizendo que Moisés é a lei. Todos esses que nós estamos falando vieram a pedido de Jesus. Abraão, Moisés, Sócrates, Platão, rei Davi, né, que Jesus é da linhagem do rei Davi, o profeta Samuel, profeta Daniel, né, que está lá na Torá. A Torá são os 5 livros de Moisés. Então, Moisés escreveu o Velho Testamento. O rei Davi escreveu os Salmos. E Juízes, quem escreveu foi o profeta Samuel. Então, para a gente entender que essa Torá, ou o Velho Testamento, foi Moisés que escreveu. Tá? Juntou tudo o que ele tinha de conhecimento, tudo que foi dado a ele da Gênese, porque é a mesma Gênese de A Caminho da Luz, é a mesma Gênese do Allan Kardec. Então, se nós pensarmos que o Espírito Santo realmente estava invadindo a vida de Moisés, onde ele escreveu toda a Gênese e os 5 livros de Moisés, que depois vocês podem pesquisar lá no Velho Testamento. Os 5 primeiros são a Torá, tá? E depois de Jesus, o Novo Testamento, ou Boa Nova, ou Evangelho, onde Jesus então traz para nós, dizendo que a lei que ele não quis retirar foram os 10 mandamentos, e não o Levítico, que são as leis que Moisés fez para organizar essa civilização que não tinha nenhum tipo de justiça, né? Então, Moisés, nesse primeiro momento da nossa humanidade, ele veio trazer o conhecimento da justiça. Depois veio Jesus trazendo para nós o conhecimento do amor. Amai os vossos inimigos. É a máxima de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Depois, no terceiro momento, nós vamos ter o advento do Espírito de verdade, da verdade, que veio para o mundo todo para trabalhar a vida eterna. Nós somos eternos. E aí, neste advento do Espírito da verdade, já estava também previsto por Jesus quando ele diz: eu vou para a casa de meu Pai, mas pedirei ao meu Pai que vos mande o Espírito da verdade. Ele irá vos esclarecer tudo o que eu disse e mais um pouco. Então, o advento do Espírito da Verdade veio no mundo todo próximo de 1857. 55, 54, foi em vários lugares do mundo, ficou pipocando mediunidade para tudo quanto é lado, até que chegou em Allan Kardec. Até aqui, nós então entendemos o primeiro degredo, vindo para o nosso planeta. Agora vamos fazer o contrário? Agora saindo do nosso planeta? Então vamos lá. É chegada a hora da Terra sair do plano de expiações e provas. Quando nós dissemos 10.000 anos, 7.000 anos, 4.000 anos, quando verdadeiramente chegou a raça adâmica ao mundo, esse é um espaço de tempo muito pequeno. Diz Pedro, em uma das cartas para Paulo, que Jesus havia dito para ele que um dia para Jesus seria 1.000 anos para nós. Então, se nós pensarmos como Jesus disse para Pedro, 1.000 anos é um dia para Jesus,
Então, quer dizer que ele veio 2 dias antes nos avisar que chegaria o momento de mudar. A terra não poderia ficar muito tempo na condição de expiações e provas. Ao mesmo tempo, ele vem nos dizer que 7.000 anos são 7 dias. Tudo bem? 7 dias na escala do tempo universal não é nada. E nós sabemos que já veio de Allan Kardec dizendo que a evolução não dá saltos. Então, nós vamos precisar de alguns milênios para nos ajustar às coisas, né, do universo, às coisas de Deus. Se nós vamos precisar de milênios para isso acontecer, isso quer dizer que nós temos um tempo já trabalhados nessa terra, que pode ser há 10.000 e há 7.000 anos atrás e 4.000 anos atrás, e que até este momento a terra não melhorou. Jesus esteve aqui há 2.020 anos. O que mudou no povo judeu? O que mudou no povo europeu? O que mudou no povo indiano? O que mudou com os amarelos e os negros? O único povo que entendeu a sua tarefa foram os egípcios. E eles se foram embora. É lógico que nós tivemos outras civilizações que passaram pelo nosso planeta. Mas isso não quer dizer que eles pertenciam a esse planeta. Está bem? Então, preste atenção. Nós somos filhos das estrelas. Nós não fizemos toda a nossa evolução neste planeta. Jesus é governador de 5 planetas. Para entender, se Jesus teve uma reunião com todos os degredados, preste atenção nisso, que eu falo que Jesus é maravilhoso. Quando ele viu a dor dessas 7 milhões de pessoas, eu vou conferir aqui se são 7 milhões ou 7 bilhões, gente, eu sou igual criança, para poder falar em milhões e trilhões. Para mim, bilhões, trilhões, é tudo a mesma coisa. Então, fica difícil mas foi isso mesmo. 7 milhões de pessoas foram degredadas. Isso, tá? 7 milhões, isso mesmo, certinho. 7 milhões. Jesus, então, conversou com essas 7 milhões de pessoas. Por isso, dizem os espíritos superiores que nós conhecemos a voz de Jesus. Ele nos consolou, dizendo para a gente não sofrer, porque ele viria nos ver e nos fazer lembrar tudo o que nos ajudaria a voltar para o nosso planeta ou caminhar com este planeta. Então, inconscientemente, na nossa história, tem a voz de Jesus para nós. Se nós não somos nem amarelos e nem negros. Se nós estamos no campo dos arianos, nós conhecemos Jesus. Entendendo que a gente passa várias encarnações em todas as raças. Mas fica dentro de nós uma melancolia. A melancolia é a saudade de eu não sei o quê. Quem sente essa saudade, não sei de quê, que está faltando alguma coisa e tem uma angústia no peito e olha para o céu e suspira dizendo o que está acontecendo, pode ser a saudade de Capela. Eles dizem que Capela é um planeta com sistema binário, 2 sóis. Então, a gente deve ter saudade desses 2 sóis. Bom, então Jesus conversou
com todos esses espíritos e disseram para eles para não se preocuparem, porque ele viria para nos ver. E, como eu disse, todas as raças começaram a cantar a sua vinda. Qual raça que não cantou a vinda de Jesus? Os europeus, porque eles não têm religião. Muito bom. Então, nós já trabalhamos o degredo do que veio de lá. Agora vamos trabalhar o degredo do que vai daqui. Os motivos do degredo são os mesmos, tá? Os mesmos motivos. Nós temos o motivo principal, o orgulho e a preguiça. O orgulho nos faz entender que eu resolvo minha vida. Eu não preciso de ninguém para resolver. Por que eu acho que Deus está influenciando na minha vida? Os homens ainda pensam assim, que eu faço a minha vida, eu cuido da minha vida, eu não acredito na oração, eu não acredito na vida eterna, eu não acredito em Jesus, eu não acredito nos espíritos superiores ou inferiores, ou seja lá o que for. Eu quero acreditar que a força da minha vida está em mim. E eu decido a minha história, eu não aceito ordens. Então, este é o motivo por que os capelinos vieram parar na Terra. E será o mesmo motivo que os terrícolas vão para outro planeta, que se chama Quiron. Este planeta está neste momento na primitividade. Está neste momento ainda com aqueles dinossauros, né, com uma vegetação ainda espessa, um planeta primitivo. E já estão indo para lá. Desde a Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos já estão se preparando para reencarnar em Quiron. O motivo, o mesmo. Preguiça, vaidade, fascínio por poder e riquezas, rebeldia sem limites, egoísmo sem distinção, intolerância com tudo e todos, extrema vaidade e não quer fazer força. Nós não queremos fazer força, gente. Pensa bem, Jesus nos pediu amar ao próximo, fazer a caridade. Seja bom, seja bondoso, seja justo, seja honesto, seja trabalhador, tenha força, tenha ânimo. Deus está por nós, quem está contra nós? E assim tudo Ele nos pediu. Mas o que é que nós fazemos? Eu vou à igreja uma vez por semana, faço um rezo, um Pai Nosso, uma Ave Maria e está tudo ótimo. Mas não está. Porque Jesus também fala que quando não se faz o bem, se faz o mal. E isso os Espíritos vieram nos esclarecer. Não existe 3 caminhos, só existem 2. Ou você está no bem, ou você está no mal. Não fazer nada implica que você está no mal. Então, para fazer o bem e para estar no bem, você tem que estar o tempo todo desejando que tudo ao seu lado seja do bem. Para conseguir ir para o mal, basta você não fazer nada. Se não fizer nada, você já está no mal. Então, é a grande preocupação de Jesus neste momento. E os Espíritos nos dizem que Jesus ainda chora por nós. Por quê? Porque ele vê pessoas se dizendo cristãs, mas que não fazem nada. Então, ele não chora pelos que não se dizem cristãos,
porque com esses ele já está acostumado. Eu não sou cristão, não tem problema. Eu vou seguir minha vida. Mas o problema são aqueles que se dizem cristãos e que não saem do lugar para auxiliar a quem quer que seja. E às vezes nem para auxiliar a si mesmo. Então, gente, quando Jesus fala para fazer a caridade, nós temos que entender que não é fácil fazer a caridade. Neste momento em que nós estamos passando por uma pandemia e que as pessoas estão sendo obrigadas a perderem os seus trabalhos, principalmente os autônomos, o que surge é a solidariedade, a fraternidade. É um impulso para que eu fale da seguinte forma: meu irmão está passando fome, deixa eu ajudar ele. Mas acontece que essa ajuda é pontual. Ela é contada como benefício, claro, nada se perde, mas é pontual. Esta solidariedade, essa fraternidade deve manter a sua vida numa constância. Você precisa realizar todos os dias, do nascer do sol ao cair do sol. Não é algo pontuado. Não é algo que eu chego e vejo que tem uma pessoa precisando de uma cesta básica, eu tiro uma parte do meu salário de 20 anos e digo para a pessoa: então tá aqui. Se você está precisando, eu vou te dar. E por um acaso foi porque você passou na minha frente. Porque se você não tivesse passado na minha frente, provavelmente, eu não daria nada. O pior, a gente vê gente necessitada todos os dias. E o que é que nós falamos? Bêbado, drogado, preguiçoso, não quero ajudar. Por quê? Porque é morador de rua. Morador de rua é irmão. Alcoólatra é irmão. Prostituta é irmão. Drogado é irmão. Todos nós somos irmãos. Obrigada, Leninha. Emmanuel e André Luiz nos esclarecem que quando eu faço a caridade, eu não sei o que eu estou fazendo. De tal forma que já está dentro de mim o conceito e a vontade de realizar a minha vontade de ajudar o outro é tão imensa que eu não vejo o que eu estou fazendo. As pessoas é que me dizem isto, porque quando a gente está trabalhando, a gente não percebe que está trabalhando. Então ele diz: você fará mais caridade quando não souber que está fazendo. Mas para isso a gente tem que fazer. E toda a obra do Cristo é para dizer ação. Faça. Não fique parado. Não fique sem ação. Procure a ação para você encontrar a salvação. Tem que ter ação. E o que nós podemos fazer para herdar a terra? As bem-aventuranças eu já disse. Bem-aventurado o manso e o pacífico. Então eu já tenho que ser manso e pacífico. Eu não posso nem caçar conflito e nem caçar guerra, com qualquer coisa que seja. Segundo, nós já temos o nosso roteiro. O nosso roteiro é Jesus. Ele trouxe um roteiro seguro. A Boa Nova, o Novo Testamento, o advento do Espírito da Verdade, a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Nós temos que cultivar a paz, a bondade e o amor ao próximo e também o amor a Deus. O grande problema da humanidade é a falta de conhecer o Pai e entender que nós temos uma paternidade.
Nós não estamos soltos no universo. Nós temos um Pai. E aí, esse Pai que antes de Jesus era destruidor, Senhor dos exércitos, e ficava de um lado ou do outro lado. Então ele estava do lado do rei Davi, ou ele estava contra o rei Davi, e essas guerras cristãs, então de um lado, do outro lado. Deus não tem lado, para a gente entender isso, né? Porque a pessoa fala, Deus vai me proteger, porque eu sou bom, mas não vai proteger o outro, porque ele não é bom. Deus protege a todos, os bons e os maus. E Jesus veio dizer para nós que nós temos um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e Ele é bom e infinitamente misericordioso, mas Ele também é justo, infinitamente justo. E se nós tivermos que ter a justiça em nosso alcance, graças a Deus, nós já estamos acertando as nossas contas para ficarmos livres de dívidas da consciência e com o nosso irmão. Porque nós não temos dívidas com o Pai. Nós temos dívidas conosco e com o nosso irmão. Porque o meu proceder não me permite caminhar se eu não estiver de acordo com as leis divinas. E isso nós vamos aprender mais ainda quando a gente desencarnar, que é quando eles irão dizer como foi o nosso proceder na carne. Então, mesmo que eu não acredite em tudo que Jesus me falou, em tudo que Allan Kardec nos trouxe, em tudo que Chico Xavier, através da sua mediunidade, nos trouxe, mesmo que eu não acredite nisso, eu tenho que cumprir as leis divinas. Eu tenho que cumprir as leis, porque se isto eu não fizer, eu vou me haver com a lei. E se eu estiver fora da lei, eu vou ter que responder à lei de Deus. Eu sempre digo lá na fraternidade, como é que Deus vai resolver um conflito entre uma pessoa e a outra pessoa? Como é que ele vai tomar partido de um irmão ou de outro irmão? Ou de um pai e um filho, ou de uma mãe e um filho, ou de dois primos, ou seja o que for, entre duas pessoas, ou entre duas nações, entre duas comunidades. Como Deus vai tomar partido dessa situação? Deus não toma partido. Tem as leis para fazer isto. As leis regulam o universo. Essas leis são imutáveis e não tem época. É para todos os tempos. E serve para tudo. Para o sol que está lá em cima, para a lua, para as estrelas, para todos os orbes que o Pai criou. As leis servem para tudo. Então, nós estamos diante de leis e que devemos cumprir. Quem não quiser sair do planeta, deixando aqui seus familiares, deixando aqui as pessoas que fazem parte da sua longa história de vida, precisa seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse que Ele é o caminho. Ele é a vida, porque Ele construiu o nosso planeta. E Ele é a verdade, porque tudo o que Ele diz do que Ele ouviu do Pai e não do que disseram para Ele. E Ele diz isto, eu só falo do que eu ouvi, eu não falo do que eu não ouvi. Meu tempo acabou? Leninha, meu tempo acabou? Eu quero dizer para vocês que ainda faltou as profecias de Maria, de Nazaré, e os 12 sinais do despertar divino, que, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar, se chama Os 12 Sinais do Despertar Divino, e
as profecias de Maria. Bom, gente, a Leninha falou que já terminou meu tempo, então o próximo tempo agora é de perguntas. Eu estou à disposição. Obrigada, Regina. Obrigada, Leninha. Alguém quer fazer uma pergunta? Não importa, gente, qualquer pergunta é válida. Não existe pergunta. Ah, eu ainda preciso falar para você sobre o tempo, né? Esse tempo em que o planeta ainda vai passar por muitas convulsões, tá bem? Que são as forças da natureza agindo a nosso favor. Moisés criou várias leis porque recebeu os 10 mandamentos e gerou conflitos, anticristo, que defendiam a sua lei de olho por olho e dente por dente. Moisés chegou numa época do planeta, gente, em que a injustiça era... Não havia o termo justiça. As pessoas matavam mesmo, pegavam mesmo, roubavam mesmo, e ninguém ficava todo mundo impune, né? Então, Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos, vindo diretamente do plano superior. Como disse Chico Xavier, foi o primeiro livro psicografado. Então, o primeiro livro psicografado foi os 10 mandamentos. Esse Jesus não veio retirar. E quem não está cumprindo está fora da lei. Mas, para regular aquela sociedade daquele tempo, ele criou 613 leis, que estão em Levítico. Essas 613 leis dizem mais ou menos da seguinte forma: se você roubar um boi, você terá que devolver o boi igual ao que você roubou e mais um. Se você tem uma doença que não tem cura, você tem que se afastar da sociedade. Se essa doença vier a se curar, você tem que ir ao templo e entregar um carneiro, 2 pombos, seja o que for. Essa foi as questões que Moisés trabalhou. Essa pergunta aí sobre a mediunidade, onde foi que erraram para serem exilados de Capela? A da mediunidade, os egípcios. Sim, os egípcios, como hoje, né, gente? Nós temos várias pessoas utilizando a mediunidade para proveito próprio. Quem pode falar assim? Me dê exemplos. Quem hoje usa a mediunidade para uso próprio? Neste momento de grande desencarne, os espíritos estão sendo retirados também? Sim. A grande luta hoje não é aqui na Terra, é no campo espiritual, onde estão sendo destruídos os planos umbralinos e, posteriormente, eu posso contar para vocês que está sendo destruído o abismo, né, onde mora o espírito do mal. É que este é que vai ser retirado do planeta. Para este ser retirado, isso mesmo, essa cartomante que não existe, né, gente? Traga um homem em 10 dias, hoje é em 10 horas, né, Sedex. Então, essa mediunidade mal utilizada, tá? Infelizmente existe e é usada para o mal mesmo. Nós temos próximo da Terra, né, os planos umbralinos que estão sendo desfeitos, porque o planeta regenerado não pode existir estes planos de maldade, porque são estes planos que nos influenciam diretamente. Então, são as pessoas que vão querer uma vida nova, que vão se renovar, que passaram por problemas imensos e querem se refazer. Então, não pode haver, né, um hospital cheio de bactéria. Tem que haver um hospital livre de bactéria para que o doente possa se recuperar. Todos nós, se chegarmos à regeneração, nós vamos chegar todos estrupiados. Está bem?
é vontade de voltar para casa constantemente, não essa casa que moro. Ah, sim, a gente tem uma saudade, a gente não sabe do que. Até o Espírito da Verdade, até aí se fechou a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus, Filho, Jesus, Espírito Santo, todos os que trabalham na ordem do Pai e que também são trabalhadores da ordem de Jesus, tá? Maria também trabalha. A Santíssima Trindade, Adilson, a gente entende como sendo Pai, Filho e Espírito Santo, mas a Trindade, na verdade, é tudo que é santo, entendeu? Então nós podemos colocar água, nós não vivemos sem água. Alimento, nós não vivemos sem alimento. Nós não vivemos com o corpo físico, sem o corpo físico estar saudável. Então essa pode ser a nossa Trindade, entendeu? Mas a que foi ensinada para nós é Pai, Filho e Espírito Santo. Oi, Vilma, boa noite, amiga. O livro Os Dragões fala desse abismo que está sendo destruído, sim. O livro é Os Dragões, eu vou pegar, eu tenho ele aqui, tá? Não é um livro que eu recomendo para todas as pessoas, tá bom, gente? Esse livro é um pouco pesado para ver, para ler, tá? Ele vai falar sobre o abismo. E tem o 1 e o 2, tá bom? Então, 2 livros sobre os dragões, que são os moradores do abismo. Então, na lei da física, tudo que está leve sobe, tudo que está pesado desce. Então, quando o espírito está pesado, né, cheio de maldades, de dívidas, ele então desce. Ele pode ir até o umbral, né, ou ele pode descer para o abismo. O abismo é dentro da terra. Isso. O ar, Deus, é isso mesmo, né? O ar, a gente precisa de respirar. Sem respirar, a gente não vive, né? Então, podemos dizer que nós não vivemos sem a Santíssima Trindade, né? Da mesma forma que nós não vivemos sem água, ar, alimento, né? Fogo, nos cobrindo do frio, nos protegendo do calor, né? Nós precisamos. Assim como a gente precisa de tudo isso, a gente precisa da Trindade, da Santíssima Trindade. O que você nos diz sobre tudo isso que está acontecendo? Prenúncios de um novo amanhã. É apenas prenúncios. Quando Jesus fala do abominável da desolação, no capítulo 24, ele vai falar imediatamente para a população daquele tempo, que pode ser a gente mesmo, né, que a gente vai e volta, e ele fala sobre a derrubada do templo de Jerusalém, e acabava com a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu 70 anos depois de Jesus, quando foi a derrubada do templo. Isso também era o abominável da desolação, ou o abominável que traz desolação. Depois teve vários imperadores que também destruíram Jerusalém, que destruíram Israel. Isso também era o abominável da desolação. Neste momento, os cientistas nos dizem que pode ser o planeta X ou o planeta Hercólubus, Nibiru, o planeta Chumpão, o planeta higienizador, como diz cada um dos que estudaram. Os cientistas chamam de planeta X e Chico Xavier chama de planeta Chupão ou higienizador. Eu até desenhei aqui para vocês o nosso sistema solar. Aqui está o Sol e aqui todos os planetas em volta, né? A Terra é esse pontinho aqui, o terceiro, né? O terceiro no movimento. Nibiru faz movimento contrário. Ele faz esse movimento. Então, a Terra faz esse movimento, a nossa galáxia, e ele faz esse movimento contrário. Ele tem a massa 10 vezes maior que a Terra. E dizem que quando ele passar bem perto de nós, ele vai atrair, né, essa coisa suja
que está dentro do nosso planeta e então o planeta está higienizado. Eles dizem também que grande parte dos moradores do abismo tem como saída os vulcões, terremotos, maremotos e tsunamis, tá? Então, o nosso planeta, ele vai ter uma convulsão para a retirada desse mal, o príncipe do mal, Lúcifer ou dragão, seja o nome que a gente quiser. Ele sempre precisa de uma moradia. Ele está morando na Terra até este momento, mas ele será transferido para outro planeta. E junto com ele vão os que quiserem ir. Os que quiserem ficar, né? Quiserem ficar no planeta não vai ter jeito, na Terra, mas os que quiserem melhorar vão ficar no plano espiritual, fazendo a sua melhora, tendo várias reencarnações para ir melhorando, né? O aspecto, a educação, né, gente? O espírito educado, né? Nos conhecimentos da vida eterna. A gente não pode ser espírito de porco, igual eu estava explicando na semana passada, né? Nós temos que ser educados. O caboclo sempre nos diz isso. Sejam educados, mas educados com tudo, né? Educado para comer, para falar, para sentar, para vestir, para tudo. Porque isso é evolução espiritual, né? Sem isso, a gente não tem evolução espiritual. A pessoa desregrada, né? A Neuza está dizendo que ela pensa na Trindade como pai, mãe e filho. Também pode ser pai, mãe e filhos, né? Também pode ser uma Trindade santificada, né, gente? Porque é santificado, pai, mãe e filhos. Se falta um, falta família. Agora, deixa eu explicar esse momento, porque muitas pessoas estão pensando, principalmente espíritas, que, bom, a gente teve um coronavírus, aí parou o mundo, então já estamos na regeneração. Não. Nós mal começamos, tá? Está vindo desde a Segunda Guerra Mundial, tá? Que começou em 1, 2, agora está centenas, né? Já está indo 1000, 2000 e assim vai. Nós estamos apenas começando. Isso não quer dizer que todas as pessoas que estão desencarnando nesse momento estão indo para Quiron, mas quer dizer que neste momento vai desencarnar bons e maus, porque é a hora de ceifar. Lembra? Ceifar o trigo, quando o joio cresceu a tal ponto que ele não prejudica o trigo mais. Então Jesus diz, tem a hora para ceifar, porque se eu ceifar o trigo pequeno, eu vou ceifar o joio, e o trigo, eu não vou conseguir pegar o trigo. Então ele diz, tem tempo. Então agora todos estão grandes. O mal tá grande, o bem tá grande. Então agora é hora de ceifar. Na hora de ceifar, o joio, que é aquele mal, ele já se mostrou mal, então ele já pode ser condenado. O bem já se mostrou bem, então ele já pode ser encaminhado. Lembrando que essa condenação é apenas do degredo, viu, gente? Não é uma condenação para sempre, não. A eternidade não é só para o degredo, tá? Então, neste momento, está se mostrando quem é quem, né? Quem é você? Você é do bem ou você é do mal? Quem é você? Você quer progredir ou você quer parar? Quem é você? E nós temos um tempo para isso. Lembra que foi dado 20 de julho de 2019? Nós temos um tempo para isso, tá? Esse tempo eu posso falar numa outra reunião. A caridade que fazemos e quando fazemos é da material. Falo por mim, como posso trabalhar e melhorar a caridade moral? Pois é, eu não sei quem perguntou porque eu não vi, mas eu vou dizer da seguinte forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem que existe a caridade moral e a caridade material. A caridade material, de acordo com o nosso mentor, o Caboclo Tupinambás, é tudo que você compra no supermercado.
na farmácia, na padaria, você consegue comprar e ajudar o seu irmão. A caridade moral não tem como comprar. É a tolerância, a paciência, o senso de justiça, é ouvir, chorar junto, não culpar, não criticar, é estabelecer uma paz na vida do outro. Isso é caridade moral. É estabelecer a paz na sua vida e estabelecer a paz na vida do outro. O caboclo nos ensinou como é que nós fazemos isso, através da oração de São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve a paz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Então, a oração de São Francisco é a caridade moral, tá? E essa nós vamos ter que aprender a fazer também. A caridade material é a mais fácil de todas. E haverá tempos que não teremos mais necessidade. O caboclo disse que não iríamos nos esconder, ou seja, nada ficaria encoberto, sua verdade seria mostrada. Obrigado, Vladimir, eu não sabia que ele tinha dito isso, mas é isso mesmo. Nesses tempos é isto. Você está se mostrando, você está sendo visto, né? Você está sendo separado pela porta estreita. Você está sendo visto. Estamos no ano do sol, inclusive, isso vai ter luz, né? Onde a luz pega, né, a trevas vai aparecer, e vai aparecer quem é. Então as pessoas vão se mostrarem. E o plano espiritual vai ver. E vendo, a gente vai já estar sendo separado. Disse Jesus que a pessoa que fosse escolhida receberia uma pedra branca. Até hoje eu estudo sobre essa pedra branca e até hoje eu não entendi o que seria essa pedra branca. Mas ele diz que os escolhidos receberão uma pedra branca. Então eu não sei se essa pedra é a auréola da mediunidade ou da bondade que circula luz, mas eu ainda estou estudando sobre isso, né? Mas sempre me está na minha mente, aquele que for escolhido receberá uma pedra branca. Nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo acompanhados. Tem sido dado oportunidades para nós de crescimento. A gente tem que ver, saber fazer a leitura do que está surgindo na nossa vida para a gente entender como toques. Eles estão nos orientando do que a gente deve fazer. E aí é aquela hora que a gente escuta, não briga, não fica triste, levanta disso. Eles estão nos tentando nos levantar. Porque o máximo de gente que Jesus puder deixar no planeta, ele vai deixar. O que ele não puder deixar é porque verdadeiramente a pessoa não pôde ficar, tá? Este pode ser o momento de crescer espiritualmente, este é o momento de crescer espiritualmente. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade não é só Deus, Jesus, é nada disso. É eu com a minha vida. É eu. Espiritualidade é tudo que está em torno de mim. Tudo está em torno de mim, é espiritualidade. A doutrina não é religião, a doutrina é religião, ciência e filosofia. É tudo junto. Tudo que eu estou dizendo para vocês tem como ser provado pela ciência. Tanto que eu não trouxe a ciência hoje, mas ela está aqui em dados estatísticos, números, né? Então, nós estamos aí num grande momento de crescimento espiritual. A hora é essa. É aquela hora que a mulher que sangra vai lá com a sua fé e segura e tenta pegar a barra da túnica de Jesus, na certeza de que ela só encostasse nele, ela seria curada. E ela vai, encosta, e ele diz, de mim saiu virtude.
quem foi de mim saiu virtude. Entendeu? Então, é isso que nós temos que conseguir. Nós temos que conseguir virtude. Tem que sair algo do universo para nós. Tem que sair algo de Deus, de Jesus, diretamente para nós. Nós temos que conseguir tocar, né, na barra da saia dele, do manto dele, ou do manto de Maria, como você quiser, ou no manto da ciência, como você quiser, mas você tem que ser tocado. Tem que sair dessa vida de só viver o dia a dia. Só pensar que eu vou comer hoje, que eu vou jantar hoje, que eu vou almoçar hoje, que eu vou fazer hoje, onde que eu vou gastar dinheiro hoje. Nós temos que sair dessa vida. Nós não viemos aqui para isso. Nós não viemos para comer, dormir, deitar, trabalhar. Nós não viemos aqui para isso. Constituir família. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos para fazer o nosso crescimento espiritual. E eu posso fazer isso trabalhando, estudando, cuidando da família. Entendeu? Eu tenho que fazer o meu crescimento. E não um crescimento espiritual maior do que o conhecimento da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E, obviamente, gente, saber como é que está meu vizinho, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho que estar atento no mundo. Eu não tenho que estar no meu mundo. Eu tenho que estar no mundo. No mundo. Oi, tia Lizinha. Oi, Camila. Fala aí. Oi, tia Lizinha. Tia Lizinha. Ela escreveu desse jeito. Oi, tia Lizinha. Se vocês me permitirem um dia, eu vou falar dos outros planetas, moradores dos outros planetas que visitam a nossa Terra, mas eu não vou poder falar ainda agora. Ainda pode ser trabalhador da última hora ou esse tempo acabou depois de tantos avisos da espiritualidade? Olha, a pessoa vai ser o trabalhador da 1/10 hora, né? No tempo de Jesus era dividido de 3 em 3 horas. Então, na 1/10 hora, seria ali por volta de 21 horas da noite, né? Quase terminando o dia. Então, eles dizem que tudo vai acontecer de uma manhã até o outro amanhecer. Então, nós temos aí, ó, até 1/10 hora para poder melhorar. Nós somos os trabalhadores da última hora. Verdadeiramente, todo mundo que está reencarnado aqui neste planeta agora é trabalhador da última hora. Porém, os que estão nascendo hoje são trabalhadores da primeira hora. Todos que nasceram a partir do ano de 2010, 2012, 2020, são trabalhadores da primeira hora. Lara, isso mesmo, Leninha, Benício, Pedro, Vitória, desde o ano de 2012, não reencarna mais espíritos inferiores no planeta. A regeneração se dará dessa forma. Os maus vão embora, não voltam mais, e só reencarna espíritos regenerados. Nós somos trabalhadores da última hora na tentativa de chegarmos no plano espiritual, nos refazermos lá para retornar num momento já do planeta regenerado. Então, todo o nosso trabalho hoje é para isso, para a gente ser escolhido. Muitos são os chamados, poucos escolhidos. Então, para a gente ser escolhido, para chegar e falar, refaz aqui no plano espiritual, olha o que você não fez de bom, né? Eles vão nos explicar o que a gente errou, o que a gente não errou, se é possível a gente consertar numa primeira hora, numa segunda hora do planeta regenerado. Né? Mas o nosso trabalho de reencarnados aqui é isso. Quem já está lá, já está com seu futuro determinado. Ou está reencarnando, ou já foi para Quiron. Tá bom? A Leni está me dizendo que faltam 6 minutos para nós finalizarmos. Se alguém tiver mais alguma pergunta.
Oportunidade de trabalho aparece o tempo todo. Oportunidade de trabalho aparece o tempo todo. Não fiquem parados. Dê esmola, não importa para quem é, pediu, dê esmola. Olha se tem alguém precisando de amparo na sua família. Cuida dessa pessoa doente. Arruma uma cozinha, faz uma comida. Limpa uma casa. Compra uma cesta básica. Lembra que isso é o mais fácil? Separe um valor do seu dinheiro para você ajudar uma instituição. Né? Médicos Sem Fronteira. Projeto Laje. A gente vai construir uma laje na nossa fraternidade, se Deus quiser, para ajudar qualquer instituição. Você está ajudando pessoas a trabalharem, né? Não fica parado, não fica parado. Faça obras. Qualquer obra conta como benefício. E para encerrar, todo bem que a gente faz apaga um pecado. Todo bem. Então, não é que alivia, porque Jesus nos alivia, né, dos nossos pesos. Apaga. Então, cada bem que eu realizo apaga um mal que eu fiz. Entendeu? Isso é que é muito importante. A gente tem que pensar que cada bem que eu faço, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Está pagando um mal da minha história. E aí a minha dívida vai diminuindo. E com minha dívida diminuindo, eu vou me aproximando mais da luz. E cada vez eu vou querer me aproximar mais da luz. Pronto, meu tempo acabou. Gente, há menos um segundo no umbral, não tem umbral mais não, hein? O umbral tá acabando. A gente não tem mais como desencarnar e parar no umbral não, porque o umbral tá acabando, tá? Esse é o grande trabalho do outro lado. Obrigada por ter compartilhado mais uma vez seus ensinamentos. Nossa, eu fico super feliz. Mas lembrem-se, existe uma ciência por trás explicando isso. Existem nossos irmãos de todas essas galáxias. Ah, eu esqueci só de um detalhe, de falar de onde que Jesus é governador. Jesus é governador de 5 planetas, eu falei? Não, né? Jesus é governador da Terra, de Capela, de Quíron, de Sírius. Sírius A e Sírius B. Sírius é um planeta de anjos, é um planeta superior. E Jesus comanda esses anjos. E mais um planeta que está em construção. Quem disse isso foi o Chico Xavier para algumas pessoas. E essas pessoas resolveram nos comunicar. Então, até este momento, Jesus é governador de 5 planetas. Está bem? Que bom, gente. Isso. Bira, ela está dizendo que está no livro O Abismo, do Ranieri. Eu leio O Abismo, do Vanderlei de Oliveira e da Maria Modesto Cravo. Tá? Gente, muito obrigada. Vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento? Agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo por este dia e esta noite cheia de luz e de paz. Senhor, dai força aos nossos braços, dai coragem às nossas pernas, dai ânimo aos nossos pensamentos, para que a gente saia deste ostracismo e possamos ver o mundo belo que o Senhor nos deu, ver beleza em tudo, Senhor, ver beleza onde tudo é feio, onde tudo está desorganizado. Vamos ver beleza. Beleza nesse vírus, beleza no tsunami, beleza no vulcão, no furacão, no tufão. Vamos ver beleza em tudo. Vamos ver beleza até na miséria. Nós vamos ver beleza em tudo, porque tudo, Senhor, está de acordo com as tuas leis. Nada é injusto entre a terra e os céus. Nada é injusto. Tudo está na mais perfeita ordem e na tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos a compreender isto
e ajudar esta terra que está convulsionando, melhorando a sua constituição física para abrigar os espíritos regenerados. Mestre de amor e bondade, muito obrigado. Muito obrigada, porque o Senhor se compadeceu das nossas dores, esteve aqui e está conosco até este momento. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. A água fluidificada, ela me lembrou. Gente, quem quiser fluidificar uma água para qualquer pessoa, você pode fazer. Coloque a água próximo a uma janela e deixe essa água passar a noite ou nas primeiras horas da manhã. E depois você pode dar essa água para a pessoa, porque essa água vai estar fluidificada. Faça uma prece e peça aos mensageiros do Cristo, os bons espíritos, que possam fluidificar a água que você está precisando. Na próxima oportunidade, eu posso falar sobre o poder da prece, para a gente aprender a orar, tá bom? Mas por enquanto, precisou de uma água fluidificada? Coloque na janela ou ao seu lado, faça uma prece e tome a sua água, porque quem tem fé, basta um grão de mostarda. Que a paz do Cristo esteja conosco. Muito obrigada. Um beijo, gente. Bom final de semana. Tchau.